Olá pessoal, boa noite, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Papo de Mãe TDAH, que é o nosso encontro aqui de toda terça-feira, onde a gente vai conversar sobre um tema relacionado à criação de filhos com TDAH. E hoje, na nossa segunda live da nossa série, né, que a gente começou semana passada, onde a gente vai falar sobre os princípios de uma criação de filhos com TDAH de sucesso. Oi, Ana, tudo bem? Como é que você tá? Tô com saudade de você. Saudade da gente conversar um pouquinho. Seja muito bem-vinda, você que está entrando. Muito bom ter você aqui comigo. Toda terça-feira a gente tem nosso encontro aqui, às 19 horas. A gente sempre vai trazer um tema relacionado à criação de filhos com TDAH. E é claro que você que é profissional, psicóloga, psicopedagoga, professora, que também, né, tem alunos com TDAH, tem paciente com TDAH, você também é muito bem-vinda, porque tudo que a gente vai orientar para as famílias serve para você também como profissional, né? Muito bom ter vocês aqui comigo. A gente começou uma nova série de lives na semana passada, onde a gente está falando sobre os princípios de uma educação de filhos com TDAH de sucesso, né? Aquilo que os pais podem fazer baseado em princípios importantes para promover desenvolvimento, promover autonomia e promover um bom desenvolvimento, na verdade, né, do seu filho com TDAH. Claro que nada do que eu estou falando aqui substitui, né, o tratamento com os profissionais da criança, mas a orientação de pais é um eixo indispensável, um eixo fundamental do processo e a gente precisa aproveitar, a gente não pode deixar de orientar as famílias, que as famílias entendam o que está acontecendo com o filho e também aprendam a lidar melhor, a potencializar as suas ações, né, para que o desenvolvimento da criança possa acontecer de forma efetiva, ok? Na semana passada, a gente falou sobre o TDAH e a gente falou um pouquinho sobre o TDAH numa outra perspectiva, porque geralmente quando a gente fala TDAH, a gente já lembra logo déficit de atenção e hiperatividade, né? E semana passada a gente falou que o TDAH ele não é apenas um transtorno de atenção. Pelo contrário, né? O TDAH, não é um transtorno apenas de atenção, porque a própria desatenção, o próprio déficit de atenção, a própria instabilidade atencional que o TDAH apresenta é consequência de dificuldades nas funções executivas, principalmente no controle inibitório. E a gente falou muito sobre isso na semana passada, explicando para vocês que não é só uma questão de desatenção. Tem muita coisa envolvida, e aí para quem é profissional, né, que estava acompanhando a nossa live da semana passada, eu acho que a live ajudou bastante a esclarecer e ajudar os profissionais a entenderem o processo de avaliação, que não é só focar na atenção, se a criança presta ou não atenção, se a criança tá ali na sala de aula prestando atenção na professora ou não. Tem muito mais coisas que a gente precisa investigar, coisas que estão ali na base do transtorno que são importantes a gente entender e investigar no processo de avaliação. E para os pais também, para entenderem que não é só uma questão de desatenção, não é só uma questão que a criança precisa prestar atenção nas coisas. Tem habilidades no cérebro do TDAH que estão em atraso de desenvolvimento, de maturação, né, de desenvolvimento, que acabam gerando uma série de sintomas, dentre eles a desatenção, a hiperatividade e a impulsividade, ok? E aí, partindo da live da semana passada, que foi a live base, né, aquela live que deu uma norteada do que realmente é o TDAH, a gente vai ter agora uma série de lives onde a gente vai trazer 12 princípios para criar uma criança com TDAH. E esses 12 princípios não foram inventados por mim, mas eu utilizo muito nas minhas orientações de pais. Mas esses 12 princípios foram relatados por um pesquisador, por um profissional, ele não é só pesquisador, mas também ele é um médico,
que é conhecido internacionalmente como referência em pesquisas e atendimentos de TDAH, que é o Russell Barkley. O Russell Barkley é uma referência para nós, né, que trabalhamos com TDAH, para vocês que são pais, porque ele tem também vários livros que são voltados para famílias. E dentro de um desses livros, ele define ali 12 princípios que são importantes os pais terem sempre em mente, terem enraizados aí na sua forma, né, de educar o filho com TDAH, para que essa educação seja uma educação efetiva, seja uma educação que promova desenvolvimento, que não só promova obediência, que às vezes muitas vezes é o que os pais no primeiro momento querem, obediência, cumprimento de tarefas, mas que seja uma educação que promova desenvolvimento, ok? E a gente vai falar sobre esses 12 princípios, começando pelo primeiro hoje, que é o princípio onde a gente vai trazer aqui as 4 chaves para o sucesso na criação de um filho com TDAH. Então, dentro do primeiro princípio, o que o Russell Barkley vai dizer? Que existem algumas chaves que são importantes, né, para que os pais comecem a utilizar, porque essas chaves elas vão começar a trazer para a criança um senso de pertencimento, uma blindagem aí na sua autoestima, para que essa autoestima ela não seja atacada, né, durante o dia a dia dessa criança, porque a gente sabe que uma das consequências negativas do TDAH é a baixa autoestima. A baixa autoestima não é um sintoma de TDAH, mas é uma consequência do TDAH, porque muitas vezes essa pessoa com TDAH, essa criança com TDAH, ela tem dificuldades na hora de executar tarefas, né? O TDAH é um transtorno de execução de tarefas, é um transtorno que está ligado à nossa performance. Então, muitas vezes essa criança, ela apresenta muitos fracassos na execução de determinadas tarefas do dia a dia. E esses sucessivos fracassos vão gerando sucessivas cobranças. E isso, com o tempo, vai minando a autoestima dessa criança, a ponto dela começar a olhar para si mesma como alguém que não consegue, como alguém que é um fracasso, como alguém que é burra, que é incompetente, que não adianta ela tentar porque ela não vai conseguir. Então, a baixa autoestima é uma consequência de sucessivos fracassos que essa criança com TDAH, esse adolescente com TDAH vai apresentando durante a vida dela. E os adultos, né, as pessoas que convivem com ela, por não saberem, não entenderem o que está acontecendo, não saberem lidar com essa criança, acabam exigindo demais dela, exigindo aquilo que ela não tem condições de oferecer, sem suporte, sem ajuda, e isso acaba minando a sua autoestima, ok? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre esses princípios nessa nossa série, e hoje a gente vai falar sobre 4 chaves que são importantes para que a gente consiga começar a trabalhar com essa criança de forma a, primeiro, entender de fato o que está acontecendo. Então, se você não assistiu a live da semana passada, se você perdeu por algum motivo, depois você assiste, está gravada aqui no meu canal aqui no meu perfil do Instagram, também está gravada lá no meu canal do YouTube, que chama Juliana Deodato. Você assiste porque é a live que você vai entender o que é o TDAH. Que você vai entender que o TDAH não é só uma questão de atenção e de hiperatividade. É muito mais do que isso. E as outras questões que estão envolvidas, elas trazem muitos prejuízos para a vida dessa criança. Ok? Então, primeiro a gente vai entender o que é o TDAH, entender como é que funciona esse cérebro, entender o que está acontecendo com essa criança, por que ela tem determinados comportamentos, por que mesmo eu falando milhões de vezes a mesma coisa, parece que todo dia é a primeira vez que eu estou falando aquilo. Se a gente entende, a gente tem um pouco mais de empatia, porque a gente vai compreender que não é uma questão que a criança está fazendo de propósito.
né? E que ela precisa de ajuda, ela precisa de suporte, porque enquanto ela não desenvolver aquela habilidade, ela não vai dar conta de fazer sozinha. E isso não adianta você brigar, gritar, bater, botar de castigo 500 vezes, que isso não vai resolver o problema. Pelo contrário, né? Fazer tudo isso sem dar o suporte para a criança, para que ela desenvolva a habilidade que ela precisa desenvolver, vai só agravar ainda mais o problema. Tudo bem? Então, a gente precisa entender o que está acontecendo para depois a gente conseguir aprender estratégias que são eficientes para essa criança. Porque não adianta só eu vir aqui, dar uma dica, dar uma orientação, trazer uma estratégia para vocês, se vocês não entendem o que está acontecendo. Porque vocês não vão acabar não conseguindo usar essa estratégia. Porque na hora do vamos ver ali, né, da situação, vocês podem achar que a criança está fazendo de propósito, que aquilo ali é pessoal. Se vocês não entendem o que está acontecendo, vocês não vão conseguir selecionar a estratégia mais eficiente para usar naquela situação. Não vão entender por que determinadas orientações são indispensáveis. Determinadas posturas são indispensáveis para lidar com uma criança com TDAH. Ok? Vamos ver aqui, Ana. É muito difícil fazer os pais entenderem isso. Sim, é difícil, mas é importante. E nós que somos profissionais, né, Ana? Você é psicopedagoga, tem outras profissionais aqui também. Nós temos essa função dentro do tratamento do TDAH. Além de atender a criança, né, além de fazer todo o trabalho que a gente precisa, né, de desenvolvimento de habilidades ali no consultório com a criança, a gente precisa fazer orientação de pais, a gente precisa psicoeducar os pais, orientar os pais, explicar tudo isso, porque quando os pais compreendem, eles compram a ideia e eles executam. Mas quando os pais ainda não estão convencidos ou não estão entendendo exatamente o que está acontecendo, ainda estão se baseando nas suas crenças, né, naquilo que eles acham que está acontecendo, isso atrapalha o engajamento dos pais também no processo, tá? A educação dos pais é imprescindível, exatamente. E assim, eu posso falar que eu sempre acreditei na orientação de pais como processo, mas aprendi com você, né, Ana? E aprofundar isso e entrar de cabeça na orientação de pais, porque, de fato, não adianta a gente mexer com a criança sem que a gente trabalhe os pais também. Porque não vai... a gente dá um passo para frente, 2 para trás. A gente precisa ter uma família que trabalhe junto com essa criança, porque a criança precisa... dessa família para conseguir evoluir, né? Para que essa criança consiga evoluir, ok? A Patrícia está colocando, é essencial mesmo, né? E é isso, né? A orientação de pais, ela não vem com a ideia de que eu sei como melhor educar o seu filho e você, mãe, não sabe de nada. Não é esse o objetivo. Tá? A orientação de pais vem pra gente entender como você tá lidando com o seu filho e te ajudar a potencializar as suas ações, porque às vezes os pais estão fazendo muito, estão se cansando muito, estão se estressando muito com algumas estratégias que não estão trazendo resultado. E às vezes a gente pode trocar de estratégia, sim, mas em muitas situações, não é que a estratégia está errada, às vezes é só um ajuste naquela estratégia que está sendo utilizada. Então, é entender como esses pais lidam com a situação e a gente poder acrescentar ali algumas coisas que podem ajudar esses pais a potencializar o resultado, né? Porque é muito desgastante para uma família cuidar da criança, educar, trabalhar todo dia ali, tá, o tempo todo junto com a criança, apoiando e tal, e todo dia tá vivenciando o mesmo problema e não tem avanço, não tem melhora de nada. É muito desgastante, é muito frustrante, né? Então, quando a gente trabalha com a família, a gente trabalha com essa perspectiva de identificar, né, mapear o que está acontecendo para a gente poder contribuir para enriquecer tudo que está sendo feito, né? Algumas estratégias a gente vai precisar mudar, outras a gente vai ajustar, enfim, outras a
a estratégia está adequada, a gente só vai potencializar um pouco mais o resultado, ok? Então, dentro desse processo que o Russell Barkley traz como proposta, ele como referência, né, em TDAH mundial, ele traz aí 12 princípios, que são, como se fossem valores, né, princípios que vão nortear as nossas ações. E a gente vai falar sobre cada princípio em cada live que a gente vai ter durante, né, esse mês de abril. A gente vai até o mês de maio com esse tema. E hoje a gente vai começar com o primeiro. Ana colocou aqui, Ju, mas os pais, devido ao acúmulo de estresse passado, já estão sem paciência. Eles mesmos precisam se acolher e se autorregular. Exatamente. Dentro do meu trabalho de orientação de pais, tem um eixo, né, desse trabalho que olha primeiro para os pais. Porque assim, se eu tenho pais que estão se sentindo sobrecarregados, que não tem muitas habilidades de autorregulação, a gente precisa cuidar desses pais, né? Como que esses pais podem ajudar os filhos a se autorregularem numa situação de frustração, por exemplo, se quando os pais se frustram com uma estratégia que não funcionou com o filho, eles também se desregulam, né? Além dos pais não estarem sendo bons modelos, porque não estão conseguindo, né, ter um comportamento que a criança vai poder se espelhar e repetir, imitar num outro momento, os pais também eles estão cada vez mais em sofrimento. E aí o que acontece? Quanto mais a minha energia emocional, né, a minha energia ela vai baixando, menos paciência eu tenho, menos recurso cognitivo, recurso emocional de autorregulação eu vou ter, ok? Oi Marli, seja bem-vinda. Então, os pais precisam, né? Quando eu falei do TOD, eu falei muito sobre isso nas lives que eu fiz de TOD no mês passado. Mas só pra gente retomar, nós temos é como se a gente tivesse um tanque de combustível emocional, né? De energia, vamos dizer assim, de energia emocional dentro da gente. Se o nosso tanque de combustível está baixo, quando a gente entra em contato com uma situação difícil, complexa da gente lidar, a gente vai gastar esse combustível e a gente vai entrar na reserva ou vai até acabar o combustível em determinadas situações. Então, o que a gente precisa fazer com os pais? Ajudar esses pais a aumentar, a ter sempre uma boa reserva de combustível emocional, né, para que energia emocional para conseguir, diante de uma situação problema, diante de uma desregulação do filho, por exemplo, ele ter recurso suficiente para lidar com aquela situação, ok? Porque aí a criança vem com a desregulação dela, com um comportamento inadequado. Se os pais têm reserva, o que vai acontecer? Aquela situação vai baixar a energia, mas não vai baixar o suficiente, ainda vai ter energia suficiente para ela lidar com a situação. Não vai baixar tanto a ponto desses pais entrarem em regressão de comportamento. Porque muitas vezes o que acontece quando a gente está na reserva da nossa energia emocional é a gente regredir o nosso comportamento a comportamentos infantilizados. Então a gente vai fazer a mesma coisa que uma criança faz quando ela está diante de um problema que ela não sabe resolver. A criança faz o quê? A criança chora, a criança bate, a criança grita, a criança, né, se desregula. Então, quando a gente está com baixa combustível energético, né, para lidar com essas situações de conflito, a gente vai regredir o nosso comportamento. E a gente vai começar a fazer o quê? A gritar, a bater, a chorar, que é o que muitas vezes acontece com as famílias, com os pais, né? Os pais ali acabam chorando junto, né, porque se desregulam diante da criança, bate, grita, que são comportamentos que são mais comportamentos que a gente considera regredidos, né, que são comportamentos mais infantis em relação ao que se espera de um adulto na resolução de um conflito, de um problema. Ok? Então vamos lá. A gente vai falar então do primeiro princípio, que é
que são as chaves para o sucesso. É claro, gente, que nada do que eu vou falar aqui sozinho, isolado, vai resolver o problema, ok? Então, a gente tem o primeiro eixo do tratamento da criança, que é o eixo medicamentoso. A gente tem o segundo eixo do tratamento da criança, que é a terapia, a psicoterapia individual da criança. E a gente tem o terceiro eixo, fundamental, indispensável, mas que não substitui os outros, que é a orientação de pais, que é os pais sabendo manejar a criança em casa, sabendo lidar com a criança no dia a dia, ok? E é esse eixo aqui que a gente está falando hoje, tá? Então, nesse eixo de como a gente vai manejar, como a gente vai lidar com a criança, a gente tem algumas orientações que o Russell Barkley traz, que não está só baseado em pesquisa científica, né? Mas também, claro, né? É uma pesquisa científica, mas pautada também na experiência dele. Ele não é um pesquisador de universidade, um pesquisador, né, teórico. Ele é um profissional, né, que trabalha com pessoas com TDAH. Então, não é só uma questão de pesquisa, é uma questão de vivência, de prática. E o acúmulo ao longo do tempo de experiência fez com que ele chegasse à conclusão desses 12 princípios que a gente está falando. E, no caso de hoje, da nossa live de hoje, essas 4 chaves, tá? A primeira chave, gente, e aí antes de eu falar das chaves, eu quero falar uma outra coisa. Uma das coisas principais pra gente virar a chave, vamos dizer assim, o pulo do gato, que faz toda a diferença, tanto no tratamento, quanto na educação, na criação, né, na forma como a gente lida com uma criança com TDAH, é os pais entenderem o que está acontecendo e aprenderem a lidar. Mas antes disso, os pais precisam reconhecer que o filho tem um transtorno e que ele precisa de apoio, que ele precisa de suporte. Ok? Por que eu tô falando isso? Porque a aceitação do filho não tá relacionado apenas a você aceitar, dizer que o filho, meu filho agora tem TDAH, ele tem um diagnóstico, ele tem um laudo, eu levo ele para as terapias. Aceitação não é só isso. Aceitação passa por você entender que aquilo ali, que o TDAH não faz parte de quem seu filho é. Claro que seu filho é muito mais do que o TDAH, ele não se resume ao TDAH, seu filho é muito mais do que isso, mas que ele tem um transtorno e que esse transtorno causa prejuízos e que esses prejuízos precisam de suporte do adulto para que ele desenvolva habilidades e diminua esses prejuízos na vida dele, ok? Então, quando a gente fala de qualquer orientação para os pais lidarem melhor com seus filhos, tudo vai partir dessa primeira orientação, né? Desse primeiro entendimento dos pais de que o filho tem um transtorno e de que esse transtorno traz algumas dificuldades para essa criança e que essa criança precisa de suporte para desenvolver essas habilidades que ele ainda não tem desenvolvido. Ok? Isso é o primeiro ponto. Isso é aceitação. Quando os pais entendem isso e aceitam isso, todo o resto começa a caminhar. Porque é muito comum, quando eu começo a fazer uma orientação de pais, os pais dizerem que aceitaram o diagnóstico, que aceitam o filho como ele é, etc. Mas na prática você percebe que tem muita coisa ali que tá emperrada porque os pais não conseguem aceitar o comportamento da criança. É como se a criança estivesse fazendo aquilo de propósito, é como se a criança estivesse tendo que se esforçar para poder dar conta daquilo. Então, a gente precisa primeiro entender, reconhecer que o TDAH é um transtorno que traz prejuízos para o dia a dia dessa criança e que
essa criança precisa de ajuda, precisa de apoio, precisa de suporte para desenvolver as habilidades que ela necessita. E que esse suporte não é só remédio, não é só psicólogo, não é só psicopedagogo, não é só fono ou qualquer outro profissional que, né, a criança precise. É principalmente os pais entenderem o que está acontecendo com essa criança para poder ajudar a criança. Ok? Se vocês lembrarem do comecinho da live, quando eu falei da baixa autoestima, né, que é uma consequência de sucessivos fracassos que essa criança tem na sua performance no dia a dia, do excesso de cobranças inadequadas a coisas que a criança não dá conta de fazer sozinha, porque ela ainda não tem aquela habilidade desenvolvida. Então, se a gente pensar nisso que eu falei lá no início, a gente vai entender por que a orientação de pais é tão importante. Porque a criança, ela vai para a escola, ela convive com outras pessoas que vão impactar no comportamento dela, na autoestima dela, sim. Mas é em casa, com a família, que isso ganha um peso maior. Ok? Então, é importante a gente falar. Não sei se vocês conhecem ou vão se lembrar aqui de um nadador que é bem famosão, né? Acho que é o suprassumo da natação, que é o Michael Phelps. Não sei se fala assim não, tá, gente? Se eu falei errado, me desculpa. Ele é um nadador, até pessoas que... família de TDAH já deve ter escutado falar que ele tem TDAH. E é um nadador de sucesso, né? E o Russell Barkley, ele cita o caso desse nadador porque é um caso de sucesso e ele vai relatando algumas situações do desenvolvimento do Michael, mostrando que o que fez toda a diferença para que ele saísse de uma criança problemática, que tinha problemas na escola, que tinha problemas em casa, que tinha problemas no seu desenvolvimento, que ele tem TDAH, saísse de uma criança assim e se tornasse o nadador mega recordista que a gente conhece hoje. E o que fez toda a diferença foi a postura, a forma como a mãe, em especial a mãe e a irmã, lidaram com ele durante o desenvolvimento dele. Então, a forma como a família lidou com ele e incentivou e buscou, né, esse desenvolvimento, não só através das terapias, mas principalmente na forma de lidar com ele, na forma de incentivar, na forma de dar suporte, na forma de promover desenvolvimento dele em casa, né, e nas suas atividades do dia a dia, foi o divisor de águas para que a gente tenha hoje, né, esse nadador super reconhecido e considerado aí o melhor nadador do mundo, né? Porque ele teve esse desenvolvimento, né, promovido por uma família que deu um suporte para ele, ok? E baseado nessa história, o Russell Barkley vai trazer as 4 chaves que a gente vai falar aqui agora, tá? Primeira chave, gente, primeira coisa básica é ter certeza de que o seu filho, ele foi avaliado e diagnosticado da forma adequada e que ele está tendo o tratamento adequado. Quando eu estava estudando, né, e fui fazendo minhas anotações, eu parei muito para pensar sobre isso, sobre essa primeira chave, né, que é a seguinte: tenha certeza de que seu filho foi avaliado, diagnosticado e tratado profissionalmente. Eu parei para pensar. Por que eu parei para pensar? Porque eu hoje, né, eu trabalho, praticamente 100% dos meus pacientes hoje têm TDAH, eu atendo várias famílias em orientação de pais, tô aqui no Instagram falando de TDAH, tenho meu grupo do WhatsApp lá com mais de 300 mães de TDAH, então eu acompanho muitas famílias de TDAH e as suas histórias, as suas sagas em busca do diagnóstico, em busca de profissionais capacitados, não só com cursos, mas capacitados realmente, que têm conhecimento não teórico e prático, né, conhecimento clínico, para
diagnosticar e também tratar crianças com TDAH. Eu sei que não é fácil. Eu mesmo passei por isso na minha família, né? Vocês, quem já me acompanha mais tempo sabe que eu tenho uma sobrinha com TDAH e nós penamos aí durante muito tempo até conseguir fechar o diagnóstico dela. E tratamento sempre foi muito capenga, porque a gente não conseguia encontrar profissionais adequados. Então, eu sei que isso é uma realidade, né? E eu tô falando aqui de profissionais médicos, profissionais da área, né? Médicos e não médicos, vamos dizer assim, psicólogos, enfim. E eu fiquei pensando muito nisso, né? O quanto as mães me relatam essa dificuldade. Ontem mesmo estava conversando com uma colega que está procurando atendimento para filha e ela falando como é difícil achar um profissional que seja capacitado em TCC, né? Mas que realmente seja capacitado. Porque dizer que é TCC todo mundo hoje em dia fala, porque você pode falar. Eu escolhi essa abordagem para mim, eu tenho faculdade de psicologia, então eu posso trabalhar com TCC. Mas daí é você ter formação e conhecimento, né? Enfim, ser realmente TCC, trabalhar realmente com TCC é outra história. E a dificuldade dela de encontrar esse profissional, né? E isso não é, infelizmente, não é exclusividade dela nem do município que a gente mora. É uma realidade de muitos lugares. E eu fiquei pensando dessa dificuldade e como que a gente poderia acessar essa chave, né? E aí a única coisa que eu consegui pensar, né? Porque assim, a gente não tem controle sobre a formação das outras pessoas. O que a gente pode fazer enquanto família é buscar referências, né? E procurar um profissional que pelo menos ali com a referência a gente considere que sejam bons profissionais. Se a gente avaliar que não é bom, a gente procurar outro, enfim. Mas enquanto família, o que a gente pode fazer é buscar conhecimento. Porque como que eu posso ter certeza, né, que é o que a chave fala, como eu posso ter certeza que meu filho foi avaliado, diagnosticado e tratado de forma adequada, se eu não tenho conhecimento do que é o TDAH, do como é o processo de avaliação e de quais são os eixos, os pilares do tratamento do TDAH. Se eu não souber isso, eu não vou ter condições de avaliar se aquele profissional está fazendo uma boa avaliação. Então, às vezes eu recebo perguntas assim: Juliana, eu fui no neuropediatra, o neuropediatra conversou com meu filho ali, conversou comigo, tal, e eu saí de lá com diagnóstico TDAH. Pode fazer diagnóstico em uma sessão só, sem pedir exame, sem encaminhar para ninguém, com uma sessão conversando comigo, ele já pode fechar o diagnóstico TDAH? Então, se a mãe conhece um pouquinho mais sobre TDAH, ela vai ter a resposta. Ela vai parar e pensar, não é adequado. O médico pode fazer isso? Pode. É adequado fazer isso? Não. Entende? Ainda que o médico possa fazer e ainda até que ele tenha acertado no diagnóstico. Mas não é adequado que se feche um diagnóstico TDAH numa consulta apenas com o médico, sem nenhum tipo de investigação, por exemplo, com a escola, enfim, sem que se observe a criança, sem que se colete informações para você realmente chegar num diagnóstico mais preciso. O diagnóstico TDAH é um diagnóstico que a gente é um diagnóstico clínico, então a gente vai coletar informações, interpretar essas informações e fechar o não diagnóstico. Então, cometer erros, infelizmente, né, não é algo raro se a gente não coleta as informações adequadas e a gente não analisa de forma adequada e a gente não faz uma avaliação aprofundada, ok? Então, o nosso conhecimento é que vai nos ajudar a identificar se aquilo está adequado ou não.
Se o tratamento que meu filho está tendo, se o que o profissional, né, que está ali atendendo meu filho está fazendo, está adequado. Porque às vezes o profissional está trabalhando coisas que dentro do TDAH não está resolvendo, não está adiantando. Às vezes até melhora um comportamento ou outro, mas não ajuda a desenvolver habilidades que vão refletir numa prevenção de prejuízos, não só no aqui e agora, mas de médio e longo prazo também. Porque o grande problema do TDAH é o acúmulo de prejuízos ao longo do tempo. Ele tem prejuízos aqui e agora, mas ele tem muitos prejuízos que já estão ali previstos para ele ter e que a gente tem que evitar que ele tenha. Se a gente não trabalhar hoje prevenindo prejuízos, por exemplo, você tem uma criança, se a gente só trabalhar com a criança o prejuízo que ela está tendo agora e não trabalhar pensando preventivamente nos prejuízos que ela pode vir a ter na adolescência e na vida adulta, quando chegar na adolescência ela vai acabar tendo esses prejuízos. Porque a gente não trabalhou agora no desenvolvimento de habilidades que são importantes para lá na adolescência aqueles prejuízos não aparecerem. Ok? Mas a gente só vai conseguir fazer isso com conhecimento. Por isso que eu tô aqui, né, desde 2020, 2020, 21, 22, 23, nós estamos no 5º ano que eu tô aqui praticamente toda semana. Quando a gente não tem live uma semana é porque eu fiquei doente, aconteceu alguma coisa. Então toda semana eu tô aqui trazendo conhecimento. No meu canal do YouTube tem umas 200 vídeos, umas 200 lives com todo tipo de tema relacionado à criação de filhos com TDAH. Tô aqui todo dia trazendo conhecimento para vocês, trazendo conhecimento, levando conhecimento lá no nosso grupo do WhatsApp todo dia, porque eu acredito que é isso que vai fazer com que vocês se empoderem do processo de tratamento do filho de vocês. Que vocês possam cobrar de forma assertiva, para que vocês possam avaliar de forma assertiva, né? Então, uma mãe que às vezes me pergunta assim, Juliana, eu posso perguntar pro psicólogo do meu filho o que ele faz com ele durante a sessão? Uma mãe que me pergunta isso, o que me passa é que ela não tem noção nenhuma, primeiro, do que está acontecendo com o filho dela, do que está sendo trabalhado com o filho dela, e segundo, que ela não tem noção também do direito dela de acompanhar o que está sendo feito dentro do consultório. Não que, né, a gente tem o sigilo ali do atendimento, a gente tem o sigilo do que a criança fala ali no consultório, etc. Não estou falando disso, mas os objetivos que estão sendo trabalhados com a criança e né, o que está sendo desenvolvido com aquela criança e o avanço ou não nesses objetivos, a família precisa saber, ela precisa entender o que está acontecendo. Mas ela só vai cobrar isso, ela só vai entender isso se ela tiver conhecimento. E por isso que eu estou aqui todo dia. Então, a primeira chave é que você tenha um bom diagnóstico, que a criança tenha um bom diagnóstico, que esse diagnóstico realmente seja um diagnóstico para identificar se ele tem alguma comorbidade que não foi diagnosticada, se ele realmente tem TDAH ou se pode ser alguma outra coisa. Então, primeira coisa, ele tem um diagnóstico fechado? Diagnóstico, você confia no diagnóstico? Ok. Então, primeira etapa cumprida. Segunda, ele está em tratamento? Que aí já é uma outra novela, né? Ele está em tratamento? Que tratamento ele está? Né? Ele está em tratamento com o médico prescreveu medicação, ele está fazendo uso dessa medicação? Não, o médico não prescreveu, ok. Então, terapia individual da criança, ela está em terapia? Ela está fazendo acompanhamento? Como é que está sendo esse acompanhamento? Você sabe o que está sendo trabalhado lá? Né? Tá. Qual é o objetivo que o profissional tem com essa criança durante esse período aí, desses 3 primeiros meses, esses 4 primeiros meses do ano? Qual foi o objetivo que vocês traçaram? Você sabe o que o psicólogo está trabalhando lá? Ok? Então, se isso tá ok, a gente parte para a segunda chave,
que é algo que tem tudo a ver com os pais, tá? Que é identificar os talentos e aptidões da criança. Lembra que eu falei do nadador, Michael Phelps? Então, o que a mãe começou a fazer? A mãe começou a entender que não adiantava só exigir que ele cumprisse coisas que ele não dava conta, que ele tinha dificuldade. Não adiantava só ela brigar, chamar a atenção de coisas que ele tinha dificuldade. Essas coisas ela precisava trabalhar com ele, para ele desenvolver. Mas se ela focasse a sua atenção maior naquilo que ele dava conta, aquilo que ele tinha de interesse, né? O TDAH, muitas pessoas com TDAH, muitas crianças com TDAH têm hiperfoco. Então, essa mãe percebeu o seguinte, olha, ele tem alguns interesses específicos e se eu investir nesse interesse específico, eu vou estar trabalhando, eu vou estar promovendo sucesso para o meu filho. Então, se ele gosta, por exemplo, no caso dele, né? Se ele gosta de nadar e eu coloco ele numa aula de natação, não é com o objetivo dele ser o maior nadador do mundo, mas ele vai estar ali fazendo uma coisa que ele gosta. E se ele gosta, ele vai ter uma performance melhor. E isso vai impactar na autoestima dele. Porque ele vai perceber que ele tem dificuldades em algumas coisas, mas em outras coisas ele tem facilidade. Em outras coisas ele tem sucesso. Então ele não é fracasso o tempo todo. Então vejam como uma coisa que pode parecer uma bobagem, pode parecer uma coisa muito simples e realmente mas é que vai fazer toda a diferença na visão que uma criança com TDAH tem de si mesma. Porque se ela só é cobrada, só é chamada atenção, a nossa atenção negativa é muito forte em cima das dificuldades da criança, essa criança não percebe, não recebe, não percebe as potencialidades que ela tem, os talentos, as aptidões, aquilo que ela tem de interesse, muitas vezes que a gente poderia, né, usar a favor do desenvolvimento dela, muitas vezes a gente quer tirar o hiperfoco da criança, a gente quer tirar o interesse dela. E, gente, a gente não tira hiperfoco, a gente aproveita o hiperfoco para o desenvolvimento de outras habilidades, ok? Porque senão a gente vai estar só focando no problema. E aí a criança vai se resumindo ao problema. Só que ela não é só a dificuldade que ela tem, né? Nenhuma pessoa, por mais dificuldade que tenha, ela é só dificuldade, ela também tem, né, os seus potenciais. Então, identificar aptidões, talentos, né, interesses que a criança tem é um ponto importante. E aí a gente pode se fazer algumas perguntas. Por exemplo, quais são os pontos fortes do meu filho? Quais são os interesses que ele tem, interesses naturais, que não é interesse que alguém foi lá, né, e, enfim, quais são os interesses naturais que ele tem, né? Além da escola, além da performance ali na escola, meu filho é bom em quê? Ele é bom no futebol, ele é bom, enfim. E a gente identificar isso, tá? Não com o objetivo de transformar a criança num atleta de elite ou num artista famoso, né, ou num homem de negócio. Não é com esse objetivo, mas é pra gente usar o interesse da criança pra gente promover desenvolvimento para ela, para que a partir desse desenvolvimento ela consiga ter uma boa performance nas coisas que ela não tem tanto interesse, ok? Então usar o hiperfoco dela, usar os interesses dela para promover habilidades que ela vai poder usar depois nas atividades que ela não tem tanto interesse, que ela não tem tanta motivação para executar, ok? Então a segunda chave seria essa: identificar esses pontos fortes, identificar interesses, né? Identificar hiperfocos. É claro, gente, que muitas vezes a gente vai falar assim: o interesse do meu filho é celular, é jogo.
Tá, o interesse dele é jogo, mas tenta buscar alguma coisa que ele é bom em alguma habilidade. Às vezes ele é bom no desenhar, às vezes ele é bom em pintar, às vezes ele é bom em cantar, às vezes ele é alguma coisa que seja uma habilidade e não precisa ser assim, gente. Ele desenha super bem, é um desenhista. Não, ele gosta, ele tem interesse em desenhar, ainda que o desenho dele não seja, né, aquela maravilha que a gente que a gente acha que deveria ser um desenho. Não, mas ele gosta, fica. Por exemplo, eu tinha uma paciente, ela era dos Estados Unidos, ela tinha o hiperfoco dela em desenhar e pintar. Os desenhos dela eram super simples, desenho de criança, não tinha nada demais. Mas ela adorava, ficava horas ali desenhando e pintando. E ela fazia aqueles desenhos dela super simples, desenho de criança normal, mas que era o hiperfoco dela, ok? Ó, Grazi colocou. Que bacana, Ju. Sempre falo para os professores sobre essa questão, focar mais nas potencialidades do que nas dificuldades. E a aluna colocou também, exatamente, Ju. E assim, é legal... Voltou, deu um pause aqui. É legal a gente falar isso porque é o seguinte, nós somos profissionais, né? A Grazi é profissional também, tem outros profissionais aqui. Nós que somos profissionais, que estamos avaliando a criança, às vezes a gente cai no erro de fazer uma avaliação só para diagnóstico. Eu vou fazer a avaliação para ver se ele tem TDAH. E aí eu vou identificar todos os sintomas, e aí, dentro dos sintomas, eu vou identificar se ele tem TDAH ou não, vou dar um diagnóstico, fechar um laudo dele. A nossa avaliação quanto profissional não pode ser só isso. A nossa avaliação ela tem que ser uma avaliação completa, abrangente, ok? O que é uma avaliação completa, abrangente? É a gente avaliar a criança como um todo, nas suas potencialidades, nos seus pontos fortes, né, nas suas habilidades desenvolvidas, como nas suas dificuldades, nas suas inabilidades, enfim. A gente tem que mapear tudo. Por que a gente tem que mapear tudo? Porque pontos fortes, habilidades, né, são coisas que a gente vai usar a nosso favor no tratamento. Entendeu? Então a gente não pode só identificar... eu identifiquei todas as 5 dificuldades do meu paciente e agora eu vou definir meu objetivo para trabalhar essas dificuldades. Não. A gente mapeia também os potenciais, as aptidões, né, o talento, ponto forte, ponto de interesse, hiperfoco, porque aí a gente pode utilizar isso para desenvolver habilidades que a criança ainda não desenvolveu. Ok? Então a criança TDAH tem muito essa coisa, né? Principalmente que é o TDAH mais hiperativo, ele tem essa coisa muito mais do corpo, né? Então gosta muito de atividade. Eu lembro, a minha sobrinha gostava muito, eu falava que ela era muito teatral, né? A escola tradicional era muito difícil para ela, mas se colocasse ela em atividades diversificadas, ela se dava super bem. Então, fazer ginástica artística, tudo que envolvia corpo, tudo que envolvia movimento, ela se dava super bem. Coisas que envolviam arte. Então, ela gostava de cantar. Não tinha voz nenhuma para cantar, mas gostava de cantar. Não tinha... gostava de desenhar. Então, eu lembro que ela, desde pequenininha, o presente que eu dava para ela todo aniversário dela era uma caixa. Eu comprava uma caixa de presente, aquelas bem bonitas, comprava um monte de folha colorida, caderno de desenho, aquelas de folha branca, comprava canetinha, lápis de cor, enfim, tudo quanto é canetinha, lápis de cor, giz, cera, e botava tudo dentro da caixa e dava para ela de presente. Era o melhor presente para ela, porque ela gostava disso. Ela fazia, né, tinha grandes habilidades com desenho? Não. Tinha habilidade para cantar, voz linda? Também não, mas ela amava. E aí, o que a gente faz quando a gente identifica pontos de interesse? A gente vai investir nesse talento e a gente vai para a terceira chave, que é encontrar recursos locais para desenvolver esse talento, para desenvolver essa aptidão, né? Enfim, esse talento, esse interesse que a criança tem. Então, se ela tá ali, né, com interesse,
como a minha sobrinha, né? Fez aula de canto, fez um pouquíssimo tempo. Mas a gente levou ela para fazer aula de música. Porque é o interesse dela, ela gostava, ela ia. Depois ela achou que não era para ela, porque de fato ela não tinha muita habilidade para aquilo, e o TDAH às vezes acha chato fazer aula de alguma coisa, tá? Mas se você talvez não faz uma aula, mas se você der um microfone desses agora que a gente tem mais moderno, né? Na época dela não tinha, era karaokê. Então o karaokê de televisão para ela, né, era ótimo. Mas hoje a gente tem outras coisas. Você tem aqueles microfones que você bota pilha, bateria, sei lá, e a criança canta. Então você vai investindo no interesse dela para que ela vá desenvolvendo essas habilidades, esse talento que ela tem. E aquilo pode virar algo pro futuro, como não, tá? Ela fez aula de música. Tem um paciente meu também que ele gosta muito de vôlei. Mas ele não gosta... A mãe até tentou colocar ele na aula de vôlei, ele não gostou. Por que ele não gostou? Porque ele gosta de jogar vôlei. Ele não gosta de ficar treinando saque, treinando manchete. Ele não gosta disso, né? Aquele treino que é repetitivo, maçante. Ele gosta de jogar. Então seria muito mais interessante, né, encontrar um grupinho que ele pudesse jogar do que simplesmente fazer aula, né? Tem crianças que vão fazer aula e vão gostar, tem crianças que vão fazer aula e não vão gostar. Elas vão querer só jogar, vão querer só, né, enfim. Então invistam nesses interesses e usem esse interesse para poder desenvolver outras habilidades, né? Então, se ela gosta de desenho, se ela gosta... Ó, vou dar um outro exemplo para vocês, tá? Eu tenho um paciente, ele já vai fazer 21 anos. Mas como um bom TDAH, é aquele paciente de 21 anos que tem a imaturidade, né? Então, não parece que tem 21 anos. Mas o que acontece? Ele gosta muito de mangá, gosta muito de história de quadrinhos. E a gente você acredita que a gente faz a nossa terapia toda em cima das histórias em quadrinhos? É o foco de interesse dele. E aí, o que acontece? Como ele tem dificuldade de expressar as emoções, de falar um pouco sobre o que ele está sentindo, né, de pensar sobre os pensamentos dele, o que ele faz? Ele cria a história e ele se projeta na história, no personagem principal e às vezes até em outros personagens secundários. Ele se projeta na história e aí ele me manda a história para eu ler. Eu vou acompanhando a elaboração da história dele e aí, conforme eu vou lendo, eu vou pontuando algumas coisas, a gente vai conversando e ele vai se identificando. Realmente, eu me projetei nisso, isso acontece. E ele vai elaborando um monte de questões ali na história que ele está criando. Tem resolução de problema que ele cria na história, que depois ele fala assim, olha, mas você também pode usar isso na sua vida, né? Você não precisa só usar na história que você criou, você também pode usar essa estratégia na sua vida para resolver determinado problema que você vivencia. Então, assim, é uma forma que eu encontrei, né, que a gente encontrou juntos, de trabalhar muitas coisas que a gente precisa trabalhar, que são difíceis para ele, mas que através de uma história onde ele projeta ali, né, pensamentos e emoções dele nos personagens, a gente consegue fazer uma terapia e avançar e entrar, né, um pouco mais aprofundado nessas habilidades, nessas emoções, nesses pensamentos. É uma forma de usar o interesse, né, a favor da terapia, a favor do desenvolvimento daquela pessoa. Ok? Isso não quer dizer que ele vai virar um exímio, né, criador de histórias em quadrinhos e vai ficar famoso, enfim. Isso não quer dizer. Pode até acontecer, mas não necessariamente. Ok? Então, terceira chave seria a gente encontrar recursos locais. Então, assim, pode ser uma aula, às vezes gosta de música, então fazer uma aula de algum instrumento, fazer um esporte, fazer uma atividade de luta, né? Um esporte atividade marcial, alguma coisa assim, né? Um esporte
nesse sentido, futebol, desenho, enfim. Talvez não precise uma aula formal. Às vezes eu tenho um paciente também, até esse mesmo paciente do vôlei, ele gosta de desenhar. E aí, como é que ele estava aprendendo algumas técnicas para ele desenhar? Ele assistia vídeo no YouTube. Então ele ia no YouTube, tinha lá uns canais que ensinavam algumas técnicas de desenho, ele assistia e ele reproduzia, ele fazia os desenhos. Então, é uma forma também de a gente investir no interesse e no talento da criança. Ok? Até aí tudo bem? Podemos ir para a quarta chave, para a última chave. Se estiver tranquilo, dá um okzinho para mim, por favor. Acho que não sei se tá dando um delay aqui. Tá tudo bem? Vou seguir, hein? Se tiver alguma dúvida, vocês coloquem aí que eu volto, tá? Então, a primeira chave seria ter certeza do diagnóstico e se a criança está fazendo um tratamento adequado. A segunda, identificar pontos de interesse, talentos, né, aptidões da criança, hiperfoco. Terceiro, investir nisso, né? Ou com recursos locais, com aulas, com atividades que são mais coletivas, ou até mesmo em casa, você incentivando, você, né? Como eu fazia com a minha sobrinha, dava para ela sempre esses kits de canetinha, de tinta com pincel para ela desenhar, para ela pintar, que era uma forma de incentivar ali o interesse dela que era naquele momento, ok? E a quarta chave, que também é muito importante, que é o seguinte: seja uma rede de apoio, de segurança para o seu filho. O que significa ser uma rede de apoio e segurança? Apoio no sentido de que você vai estar, através, né, do conhecimento, que é a chave principal, oferecendo o suporte que a criança precisa. Você vai estar sendo o apoio que ela precisa para conseguir dar conta das coisas do dia a dia e não só dar conta, mas desenvolver habilidade, ok? E ser uma rede de segurança é você promover, buscar os direitos do seu filho. E mais uma vez, a gente só vai buscar direitos quando a gente conhece os direitos. Quando a gente vai na escola, por exemplo, né, para conversar com a escola, para solicitar algumas questões ali relacionadas à escola, não adianta só a gente ir só brigar. Não adianta só a gente exigir. A gente precisa conhecer os nossos direitos e saber reivindicar esses direitos. Ok? Agora, não adianta só a gente cobrar os nossos direitos se a gente não está fazendo a nossa função, nosso papel, o nosso dever de ter garantido lá na primeira chave um bom diagnóstico e um bom tratamento. Às vezes eu converso com famílias que estão brigando com a escola porque quer, né, que a escola faça adaptação, que a escola dê avaliação diferenciada, uma série de exigências para a escola, que a escola tem que lidar com a criança, que a escola tem que fazer inclusão. Mas quando eu pergunto para a família se a criança está em tratamento, não está. A criança não está tomando a medicação que deveria, a criança não está fazendo o atendimento que deveria. Então, como que eu vou exigir, querer que a escola dê conta do meu filho se eu mesmo não estou dando conta? E eu sei, gente, eu entendo que existe uma série de motivos para isso, que não é só querer, não é só porque você não quer. Às vezes você não encontrou profissional, às vezes você não tem condições financeiras para bancar todo o tratamento. Eu entendo tudo isso, tá? Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, que o fato de você não dar, né, por algum motivo, não dar conta do tratamento da criança,
tem que ser levado em consideração quando você vai exigir da escola que dê conta de uma criança que não está tendo tratamento adequado, ok? Então a gente tem que ter cuidado com isso, né? Isso não quer dizer que você não vá lutar pelos direitos do seu filho na escola, mas a gente precisa ser ponderado em relação a isso. Como é que a gente vai exigir da escola que faça tudo o que tem que fazer se eu mesmo não estou conseguindo fazer? Se eu não estou conseguindo lidar com meu filho em casa, não tenho paciência, não estou conseguindo lidar com ele não, na hora do dever de casa é uma guerra, eu me desregulo diante do comportamento do meu filho, como que eu vou exigir que a escola tenha toda a paciência do mundo, lide da melhor forma possível com o meu filho, com mais 30 dentro da sala, né? Como é que eu vou exigir? Então eu preciso equilibrar essa balança. Eu vou lá, vou cobrar da escola, mas eu também vou buscar fazer a minha parte, ok? Então a quarta chave, a chave de número 4, é a gente ser uma rede de segurança e de apoio para a criança, tá? E aí, o que significa isso? É a gente dar suporte para aquilo que a criança precisa para desenvolver. E quando eu falo dar suporte, eu não estou dizendo que a gente tem que fazer tudo pela criança, porque isso é um grande erro que acontece na educação de filhos com TDAH. A criança não consegue fazer sozinha, os pais fazem pela criança. E aí a criança nunca desenvolve aquela habilidade de fazer aquilo sozinha, ok? Quando eu falo aqui de dar suporte, é a gente oferecer a ajuda necessária para que a criança consiga executar. É como na inclusão. Na inclusão a gente não vai fazer pela criança, a gente vai criar condições para que a criança consiga fazer, ok? Oi, Tamara, não, a gente já tá no finalzinho da live. A gente já tá aqui no finalzinho, estamos a 1 hora já, tá? Mas a gente vai ficar gravada a live depois, se você quiser assistir, tá bom? Vai ficar gravada aqui, também lá no meu canal do YouTube, lá, Juliana Deodato, tá bom? Então, dar suporte é você oferecer a ajuda necessária para desenvolver habilidades. Então, seu filho tá aqui, você quer que ele chegue aqui, como que ele vai sair do ponto A e chegar no ponto B? Se ele não tem habilidade para isso. Então, a gente vai promover esse desenvolvimento, ok? Nossa live de terça-feira é sempre às 19 horas, tá bom? Sempre 19 horas. Então, a gente precisa oferecer o suporte adequado, tá? Exemplo. Ó, eu tô com dificuldade para enxergar. Se eu tirar o óculos aqui, eu vejo tudo embaçado, não consigo ler nada do que vocês estão falando. Então, adianta eu... Vamos dizer que eu sou uma criança, né? Não adianta minha mãe ficar gritando comigo, brigando, botando de castigo, porque eu não tô conseguindo enxergar. Adianta minha mãe ficar gritando comigo que eu tenho que me esforçar para enxergar. Vai, se esforça. Eu faço assim, eu posso me esforçar o que for, gente. Eu não consigo ler o que tá escrito aqui, entendeu? E aí, se a minha mãe não me pegar, não me levar para uma avaliação, para identificar qual é o problema que eu tô tendo na minha vista, e aí identificando, me dá o suporte necessário para que eu consiga enxergar, não adianta ela me bater, não adianta ela gritar comigo, não adianta ela se estressar, não adianta ela me botar de castigo, não adianta ela tirar videogame, não adianta ela fazer nada que eu não vou conseguir enxergar. A mesma coisa no TDAH. TDAH tem dificuldade em funções executivas. Então não adianta brigar, gritar, xingar, botar de castigo, bater, exigir que a criança se esforce, que ela não vai dar conta. A gente precisa dar o suporte necessário. Muitas vezes o suporte vai ser o quê? Medicação. Mas não só medicação. A nossa comunicação, a forma como a gente vai estimular essa criança no consultório e em casa, a forma como a gente vai organizar o processo de inclusão da criança na escola, tudo isso vai ser suporte para a criança conseguir fazer aquilo que ela tem que fazer. Ninguém está enxergando por mim, porque olha só, olha a diferença.
Eu tirar meu óculos, eu não tô enxergando nada. Se a minha mãe chegar aqui do meu lado e falar assim, você não tá enxergando nada, então deixa que eu leio pra você, e começar a ler tudo pra mim, eu vou ficar o quê? Dependente da minha mãe ler tudo pra mim. Mas se a minha mãe me dá o suporte, que é o óculos, para que eu consiga ler sozinha, eu não vou ficar mais dependente da minha mãe. TDAH é a mesma coisa. Se a gente começar a fazer tudo pela criança, ela não vai desenvolver a habilidade para fazer sozinha. Mas não adianta a gente querer que ela faça sozinha do nada, sem que a gente ensine, sem que a gente treine, sem que a gente desenvolva a habilidade com ela. Ok? Leva um tempinho, mas ela consegue. Então a gente vai ter que oferecer um suporte. O que é o suporte? É um recurso, por exemplo, uma lista, um quadro de aviso. Exemplos, tá? O suporte é um recurso, o suporte é uma estratégia que a gente vai utilizar para que ela consiga dar conta sozinha daquilo que ela tem que dar conta. Ok? Tudo bem, pessoal? Gostaram das 4 chaves? Essas 4 chaves fazem parte do primeiro princípio. Olha quanta coisa, né? E a gente vai ter aí mais 11 pela frente. Semana que vem, a gente vai ter a nossa próxima live. Terça-feira, 19 horas, aqui no Instagram. A gente vai falar sobre o TDAH de novo. Por quê, gente? Nós não podemos esquecer que a criança tem uma dificuldade. Não adianta eu querer exigir dela uma coisa que ela não dá conta de fazer sem que eu ofereça suporte. A gente não pode perder de vista que a gente está lidando com um transtorno. E é isso que a gente vai falar na semana que vem. Porque se a gente tiver isso na nossa cabeça, a gente vai entender que a gente precisa oferecer suporte para a criança. Ok? Cobrar sim, mas cobrar com suporte. E não cobrar sem suporte. Ok? Tudo bem? Tranquilo? Alguma dúvida? Podemos encerrar. E qualquer coisa, a gente continua o nosso papo lá no nosso grupo do WhatsApp. Se você é mãe de TDAH, ainda não tá no nosso grupo do WhatsApp, clica no link da minha bio aqui do Instagram, tem lá o linkzinho para você entrar no nosso grupo. É um grupo para mães de TDAH. Lá a gente conversa, tira dúvidas, troca experiências. Você vai ser muito bem acolhida lá, por mim e pelas outras mães. E a gente continua o nosso papo por lá, ok? Um beijo para vocês e até a próxima terça-feira. Tchau, tchau, pessoal.